Olá, gente, Moisés Eletrônica com mais um forno micro-ondas. Esse forno micro-ondas é da Electrolux. Electrolux. Esse forno micro-ondas chegou para mim todo apagado, certo? Colocava o cabo à tomada e nada acendia, né? O visor do micro-ondas é todo apagado, certo? Quando isso acontece, gente, vou mostrar passo a passo, certo? Quando isso acontece, o técnico já sabe que o fusível de entrada ele está aberto, né? Tá certo? Então ele está ali, ó. Ele estava aberto, já coloquei outro, tá certo? A gente só coloca outro, gente, quando acha o defeito. Por quê? Normalmente quando o fusível abre, o de entrada, tá certo? Lembrando que o micro-ondas ele pode ter dois fusíveis, o de entrada e o de alta que fica ao lado do capacitor, tá certo? Encapsulado numa caixinha preta ou branca, né? Ou cinza, tá certo? Então, quando o fusível de entrada abre, é porque alguma peça de alta ou de baixa, no caso de alta aqui, tá certo? Capacitor, diodo, o trafo ou o magnetron entrou em curto, né? Ou a placa está com algum defeito também em curto ou com algum outro defeito, né? Normalmente é na parte de alta, certo? Então, gente, eu divido aí, né? A parte de baixa é aqui onde pega, onde vai até 220, que aqui é 220, tá certo? Parte de alta. E após o trafo, tá certo? 2000 volts e quando está ligado, a gente liga automaticamente 2000 volts com o capacitor funcionando, né? Passa para 4000 volts, tá certo? 4200 por aí, né? Então, gente, muito cuidado, tá certo? Busque a orientação de um profissional que é melhor, tá certo? Leve seu forno micro-ondas a um profissional, é melhor do que... Já teve gente que morreu com essa questão de micro-ondas, tá certo, gente? Vai tentar consertar por si mesmo, pronto. Nesse caso aí, ó, esse capacitor aí está carregado. Se eu colocar a mão aí, eu levo uma lapada nele, tá certo? De me jogar longe, né? Então, gente, o que é que acontece, né? Eu testei o capacitor, normalmente com a chavinha, tá certo? Pela experiência, eu já tirei os cabinhos, tá certo? Tirei os cabinhos e testei o capacitor. Como teste o capacitor? Na escala de X10K, certo? X10K, vocês veem aí, ó. Aí eu coloco aí esse capacitor, aqui na descrição dele, não sei se vai dar para vocês verem, cada iluminação do celular, né? Mas dá aí 0,70 nanofarad, né? Então 0,70. Então, gente, esse capacitor aí ele está em curto, tá certo? Então na escala de X10K vocês vão ver que ele vai deflexionar, tá certo? E vai parar no infinito, né? No zero lá, certo? Ó, tá vendo? Tá vendo? Ele para lá, ó. Deixa eu colocar aqui, conectar aqui, ó. Ele vai todinho para, aí, tá vendo? Tá ali, ó, conectado, duas ponteiras, né? E ele foi até o zero lá, ó. Certo? Passou ainda, né? Porque tá... Então mostrei que ele tá em curto, tá certo? Quando o capacitor tá bom, a gente quando coloca aqui, ele faz isso, ó, ele passa só um pouquinho, mais ou menos até o 100 ou 50, ele dá um pulso e volta devagarzinho. A gente troca de lado, ele dá o pulso e volta, tá certo? Quando ele tá em curto, ele vai até o zero, certo? Então, identificando que o capacitor estava em curto, troquei, coloquei outro, tá certo?
verifiquei o diodo é verificado também na escala de X10K, tá certo? Então o diodo não tem erro, né? O diodo, coloca uma ponteira numa ponta e outra, ele vai mexer de um lado e do outro não, na escala de X10K. Lembrando que esse diodo aí, ele é testado também junto com o capacitor na escala de X10K, tá certo? Então eu testei o diodo bom, não precisou mexer não, né? Então, gente, o problema desse forno micro-ondas, tá certo? Lembrando que antes de eu testar o capacitor, tirar os pinos, eu descarreguei o capacitor. Vou colocar aqui, ó, olha como eu faço. Chave de fenda, pego na pontinha aqui, tá certo? Vou colocar lá, ó. Ó, tá aqui no pé, estou juntando aqui, tá certo? Na carcaça, tá certo? Aí a descarga vai para a carcaça. Encostei lá, ó. Tá certo? Deixa um pouquinho de tempo aí, ele descarregando, certo? Faço isso de um lado e outro para que ele descarregue, tá certo? Só faça aí, só tira os pinos, gente, daí depois que descarregar ele, tá certo? Descarregou ele, aí tira os pinos e faz a medição. Então aí foi trocado o capacitor, verifiquei se o magnetrão também estava em curto, não estava, tá certo? Embora que ele não estava em curto, mas poderia estar descarregado, mas não estava também, está bom ele, né? Tá certo? O magnetrão está bom. Então, como se testa o magnetrão? A gente tira os dois pinos, depois que descarregou lá, tá certo, gente? O capacitor, tirou os dois pinos, tudo isso é a frio, tá certo, gente? Com a tomada desligada, o cabo tirado da tomada, tá certo? Então aí, ó, na escala de X1, tá vendo? Na escala menor aí, ó, X1, tem X1, X10, X100, X1K e X10K, onde a gente testou o diodo e o capacitor. X1, você baixa ele para X1 e vem aqui, ele vai dar continuidade, vai mexer, tá certo? Vai dar continuidade, tá certo? Se for no multímetro analógico, você vai dar um bip, vai bipar. Depois aqui, gente, que ele der continuidade, você coloca um aqui e uma na carcaça aqui do magnetrão. Ele não pode mexer, tá certo, gente? No primeiro teste, ele mexe, né? Que dá continuidade. No segundo, ele não mexe, o pino com a carcaça de um lado e outro, depois você vira e testa o outro lado, e aí não pode mexer, certo, gente? Mostrando aí que o magnetron está bom, certo? Então o defeito desse forno micro-ondas, como eu disse, foi só o capacitor, tá certo? Feita a troca do capacitor, aí o forno micro-ondas voltou a funcionar. Eu vou ligar ele aqui para vocês verem. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Então, gente, ele já está aí, ó, aceso, tá certo? Já está com o cabo à tomada. Não sei se vocês vão dar para ver ele aceso aí, ó. Não sei se está dando para vocês verem, por causa da câmera. Não vai dar para você, por causa da luz da câmera, não vai dar para vocês verem, tá certo? Mas está aceso já, está com o cabo à tomada. E aí, gente, eu vou ligar, já está com um copo com água, tá certo? Nunca ligo o forno sem ter alguma coisa para consumir dentro, tá certo? Tem que ter pelo menos um copo com água, tá certo? Senão ele danifica o micro-ondas e pode até explodir, tá certo? Então eu vou colocar aqui 30 segundos, eu já testei a membrana, está boa. Vou colocar aqui 30 segundos. Você vê que vão ligar ali, ó. Vai ligar ali, ó. Certo? Quando eu apertar aqui, vai começar a funcionar, certo? Preste atenção o ventiladorzinho lá. Ó. Já começou, já tá, disparou aqui. Certo? E ele está aí, ó, funcionando aí. Resolvendo o problema do forno micro-ondas. É só fechar ele, né? E entregar ao cliente, tá certo? Então, gente,
fica aí a dica aí para vocês aí de Moisés Eletrônica. Vou deixar ele terminar aí de esquentar aí para tirar aí. Pronto, aí. Vou abrir agora. Vou pegar aqui, ó. Olha, você está dando aí para você ver a fumaça, certo? Não sei se vai dar para você ver a fumacinha, mal o copo suado, mostrando que está ok, tá certo, gente? Então aí, resolvido o problema aí desse forno micro-ondas da Electrolux, tá certo? Ele é o MEF 28, certo? Isso aí é quando a gente vai comprar a membrana, né? Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aí para vocês verem. Aê! MEF 28 da Electrolux, certo? E aí concluído aí o serviço do forno micro-ondas. Gente, forno micro-ondas é perigoso de trabalhar? É, mas depois que você aprende, tá certo? Você trabalhando com cuidado, não tem problema, tá certo? Você consegue resolver, ganhar o seu dinheiro e seguir em frente, né? Então fica aí a dica aí, Moisés Eletrônica. Um grande abraço a todos. Fui.